o poder de uma visão transformadora. Vamos dizer junto, o poder de uma visão transformadora. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 1 e 2. Mateus, capítulo 5, no verso 1 e no verso 2. Eu vou pregar bem rápido. Prometo para você que não vou demorar, até porque essa mensagem é uma mensagem que vai fazer você pensar. Não é uma mensagem que vai fazer você dar pulos aí de alegria, de glória a Deus, de sapatear, cuspir fogo. Não, essa mensagem é uma mensagem para você pensar, para você sair daqui pensativo um pouco em relação à sua vida. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, pois, vendo as multidões, ou a multidão, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo, só até aí, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo. O poder de uma visão transformadora. Preste atenção e olhe para mim, que eu não quero demorar. Dentre outras definições, tantas outras definições, visão é a capacidade de enxergar as suas próprias necessidades, ou uma visão de futuro. Isso é uma definição dentre muitas de visão. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra do Senhor diz que a serpente enxergou a necessidade de Eva e abriu os olhos dela para um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que quando Eva viu a sua visão, os seus olhos foram abertos, ela viu aquele fruto, ela viu que ele era bom, era uma árvore, um fruto agradável, desejável para dar entendimento, e ela comeu. A consequência disso, todos nós sabemos, ela deu ao seu marido, e a consequência foi a morte. Quando nós olhamos para a mulher de Ló, quando Deus manda eles saírem de um lugar, irem embora sem olhar para trás, ela olha para trás e ela se transforma numa estátua de sal. Quando Abraão propõe para Ló que se apartem, que se distanciem, que Ló deixe de andar com ele, a Bíblia diz que Ló olha para as campinas do Jordão, o melhor lugar onde se existia para morar, ou aparentemente era o melhor lugar. Ló escolhe as campinas do Jordão, e a conclusão, por uma visão errada, é que Ló vai morar perto de Sodoma e Gomorra, e daqui um pouquinho ele está morando dentro de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que ele perde tudo, inclusive o favor de Deus sobre a sua vida, que vinha de Abraão sobre a vida dele. Quando Satanás coloca Jesus no lugar mais alto do templo, e eu abro um parênteses aqui, dizendo para você, que nem sempre quem te coloca lá em cima é Deus. O diabo também tem esse poder. E a Bíblia diz que Satanás mostra para ele o mundo e a glória de todos os reinos. A sua visão, ele enxerga tudo o que ele poderia receber. Porém, querido, Satanás diz para ele, tudo isso será teu, se você, prostrado, me adorares. Mas a visão de Jesus era de que a glória de todos os reinos seria dele, mas era necessário ele passar pela cruz. Não existe uma glória eterna sem cruz. Não existia uma glória eterna sem sofrimento. E eu aprendo muito quando eu olho para esse texto e eu vejo que Jesus quer nos ensinar sobre o poder de uma visão que transforma. Sabe, o texto diz que, vendo ele as multidões, diga comigo, vendo ele as multidões. Jesus, de certa forma, ele tinha a capacidade de enxergar de forma correta tudo que estava à sua volta. Jesus desenvolveu uma capacidade humana de ter uma visão não só periférica, mas também uma visão central de todas as coisas. Jesus não enxergava somente o que era óbvio.
Jesus enxergava o que estava por trás de todas as coisas. Ele tinha uma visão correta de si mesmo e das pessoas e também do seu chamado. Sabe, querido, se nós queremos ter o poder de uma visão transformadora e mudar não só a nós mesmos, mas o ambiente pelo qual nós convivemos, nós precisamos ter uma visão correta de nós mesmos. Nós precisamos ter uma visão correta do ambiente que vivemos, das pessoas com as quais convivemos. Há muitas pessoas na igreja e fora dela que não conseguem enxergar nada. E há um ditado que diz que o pior cego é aquele que não consegue enxergar o que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo na sua família e o que está acontecendo no seu casamento, na sua vida profissional, ministerial. O pior cego é aquele que não enxerga o que está acontecendo na sua vida. E tem muita gente que está na igreja desse jeito, não consegue enxergar um palmo além do nariz. Estão como Saul. Deus coloca Davi para ser uma bênção na vida de Saul, e as emoções doentia de Saul faz com que, em vez de enxergar Davi como bênção, faz com que ele enxergue Davi como uma ameaça, faz com que ele enxergue Davi como uma pessoa que pode roubar o seu trono. Sabe, querido, Saul não tinha uma visão correta de si mesmo. Davi não tinha uma visão correta de quem era Davi. Saul não tinha uma visão correta do chamado de Deus para a sua vida. Consequência disso, ele perde o trono. Ele perde o trono. Se olharmos também para Ló não consegue enxergar que a bênção de Deus, que o favor de Deus fluía para a vida dele através de Abraão. Era simples. Quando Deus chama Abraão leva Ló, e Ló não tinha nada, e agora Ló estava rico, milionário, Abraão também rico e milionário, tanto que a terra não poderia mais suportar os dois. Ló se acha, Ló não tem uma visão correta daquilo que Deus tem para ele. Ló não tem uma visão correta do favor de Deus sobre a vida dele. Ló não tem uma visão correta de que Deus colocou Abraão para abençoá-lo. Então Ló decide se afastar, Ló decide olhar para outro lugar, Ló decide andar na posição contrária, Ló decide se separar de Abraão, e quando ele se separa de Abraão, ele também corta sobre a sua vida o favor de Deus, ele corta a unção que fluía de Abraão sobre a sua vida. Consequência disso, Ló perde tudo. Ló perde tudo. Jesus enxergava as multidões. Jesus tinha uma visão correta de si mesmo, do seu chamado. E é preciso, meu querido, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, de inteligência emocional, para enxergar aqueles que Deus coloca em sua vida para te abençoar, para ser canal do favor dele na sua vida. Se você está aí, diga amém. Diga glória a Deus. Você precisa começar a enxergar, porque essa visão, ela tem um poder de transformação na sua vida. A Bíblia diz que Jesus enxergava as multidões como ovelhas, que não tem pastor, e por isso ele levantou pastores para pastorear essas pessoas. Para pastorear essas pessoas. Uma visão transformadora, ela me levanta para mudar ambientes, situações e a vida das pessoas, e é isso que eu declaro sobre a sua vida. Deus vai abrir a sua visão, para que você tenha clareza do propósito, do chamado dele para a sua vida, e te levante como um solucionador de problemas, como uma pessoa que soluciona tudo que ele tem de problemas ao seu redor. Você foi chamado para ser um solucionador de problemas. Você está comigo? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que, e vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Fala comigo, subiu ao monte. Quem já subiu o Monte Santo Antônio lá, além de mim? E quando você olha de cima do morro, a sua visão é ampla. Diga, quando eu subo o monte. Irmãos, diga-me, quando eu subo o monte, a minha visão é ampliada. Note que Jesus vê as multidões,
mas ele sai do meio delas e sobe o monte. É preciso ampliar a visão. É preciso sair dessa caixinha que nós vivemos. É preciso sair, algumas pessoas dizem, do mundinho que nós vivemos. Tem muita gente presa a relacionamentos pequenos, tem muita gente presa a um convívio pequeno, tem muita gente presa a um histórico familiar pequeno, tem muita gente presa a coisas pequenas, mas hoje Deus te chama para ampliar a sua visão e fazer com que você suba ao monte e enxergue além daquilo que você possa ver, porque a palavra do Senhor diz: o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, são as coisas que Deus tem reservadas para aqueles que o amam. Então está na hora de subir o monte. Diga para o seu irmão, está na hora de subir o monte. Muitas pessoas não conseguem ter uma visão correta de si mesmo e das circunstâncias. Isto por quê? Porque estão no lugar errado. Porque estão presas a coisas erradas. Porque estão presas a relacionamentos errados. Em posições erradas. E não procuram ampliar o conhecimento. E o que isso cria? Isso cria limitações na sua vida. Isso cria limitações na sua empresa. Isso cria limitações no seu ministério. Jesus enxergava a multidão, porém, ele não podia viver no meio dela. Jesus enxergava a multidão, mas é necessário estar acima dela, é necessário dar um passo à frente. Ei, se você é empresário, é necessário estar um passo à frente dos seus funcionários. Se você é líder de um ministério, é necessário estar um passo à frente dos seus liderados. Se você é um pastor, é necessário estar à frente um passo das suas ovelhas. É necessário ter uma visão ampliada, é necessário enxergar onde eles não enxergam, é necessário enxergar o que eles não conseguem enxergar. Por quê? Porque Deus vai te levantar como um pastor, como um condutor, como aquele que guia, como aquele que leva, como aquele que ensina, como aquele que faz com que as pessoas cresçam e prosperem nessa terra. Então é necessário sair do mundinho. Tem muita gente vivendo no mesmo mundinho de antes, nos mesmos relacionamentos de antes. Quando eu tenho uma visão limitada, eu limito a ação de Deus em minha vida. Vou dizer novamente. Quando eu tenho uma visão limitada, eu limito a ação de Deus em minha vida. Tem coisa, irmãos, que nem Deus pode fazer na sua vida. Sabe por quê? Por causa das suas limitações. Foi assim com os 10 espias. Eles não conseguiram enxergar Canaã como uma terra prometida. Eles não conseguiram enxergar Canaã como uma terra que mana leite e mel. Eles só conseguiram enxergar os inimigos. Eles só conseguiram enxergar os gigantes. E por conta disso, eles não entraram na posse daquilo que Deus tinha para eles. Uma visão limitada. Foi assim com Saul. Ele não conseguiu enxergar que Davi poderia ser um excelente comandante do exército em Israel. E que ele poderia ser um excelente mentor para Davi assumir o trono. Não. Saul não conseguiu enxergar. Saul se limitou, colocou uma tampa sobre si. Perdeu o trono, perdeu a vida, perdeu filho, perdeu a sua geração. Só ficando Mefibosete, aleijado de ambos as pernas, morando em Lodibar, lugar de sequidão. Pedro era pescador. Pedro era o quê? Não menosprezando o ofício ou a profissão de Pedro. Porque Pedro tinha estado com Jesus, Pedro andou com Jesus. Mas Jesus tinha um propósito, qual, pastor? Que a igreja alcançasse Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 6, você vai ver lá, que a igreja começa a crescer e começa a ter problemas. Diga, toda igreja que cresce
tem problemas. E aí foram até Pedro e disseram assim: olha, está acontecendo um problema na igreja lá, as irmãs estão sendo esquecidas, as viúvas, está dando um piseiro lá. E aí Pedro vira para eles e diz assim: olha, resolvam vocês, eu vou me dedicar, nós os apóstolos, vamos nos dedicar à oração e ao jejum, e à leitura da palavra. Eu pergunto para você, tem alguma coisa de errado em orar, jejuar e ler a Bíblia, sim ou não? Não. Porém, para que uma igreja chegasse até os confins da terra, é muito mais do que, é mais necessário, muito mais não existe, né? Existe, Jacó? Muito mais? Será? É necessário mais do que unção, é necessário inteligência. Fala comigo, inteligência. Não está errado Pedro querer orar, ler a Bíblia, estudar, não. A igreja era para ser dispersa em Jerusalém, e eles não se dispersaram. A Bíblia diz que veio uma perseguição sobre a igreja. A Bíblia diz assim, ó, todos dispersaram, menos os apóstolos. E aí você vai ver que Pedro desaparece, porque Deus levanta um homem chamado Saulo. Pedro tinha unção? Claro que tinha. A sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que Pedro prega, converte 3.000, converte 5.000. Pedro tinha unção para pregar, Pedro tinha unção para curar. Pedro esteve com Jesus. Porém chega um momento em que as coisas precisam caminhar. E aí Deus levanta Saulo. Deus vai atrás de Saulo. Saulo não tinha unção, mas Saulo falava 3 a 4 idiomas. Paulo estudou nas melhores escolas da época, aos pés de Gamaliel, o maior rabino da época. Paulo conhecia da lei. Paulo era um fariseu, cumpridor da lei. Paulo era isso, Paulo era aquilo, Paulo era inteligente. Então o que Deus faz? Deus traz Saulo e derrama sobre ele uma unção. Saulo agora converte, começa a orar, vai ser discipulado por Ananias, vai ser discipulado por Barnabé. E é fácil, irmãos, pôr unção em quem tem inteligência. Vou dizer novamente, é fácil alcançar resultados quando se tem inteligência e a unção de Deus vem sobre as nossas vidas. O problema é que muitos têm unção, mas não são. E muitos transferem a responsabilidade para Deus. Deus vai fazer, Deus tem que abrir a porta. Onde que está escrito que Deus tem? Quando você se limita, você também limita o poder de Deus, a ação de Deus sobre a sua vida. Paulo prega ou não prega? Paulo abre igreja, abre ou não abre? Paulo viaja, faz viagens missionárias, faz ou não faz? Paulo treina líderes, Paulo forma discípulos, Paulo faz várias viagens, Paulo vem visitando as igrejas novamente, Paulo escreve quase todo o Novo Testamento. Pastor, o senhor está desqualificando o trabalho de Pedro e a unção de Pedro? Não, mas eu estou aqui dizendo para você que uma visão limitada, limita também a ação de Deus sobre a sua vida, e é necessário buscar conhecimento, é necessário subir ao monte, é necessário ampliar a visão. Deus não fará o que você tem que fazer. Deus não fará o que você tem que fazer. A Bíblia diz que, tendo visto e Jesus vendo as multidões, Jesus vendo as multidões, subiu a um monte, tendo se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Uma visão correta, uma visão ampliada, faz com que pessoas com a mesma visão
se aproximem da gente, criando sinergia, criando propósitos. Sabe, irmãos, o poder de uma visão transformadora, ela atrai pessoas. Por que você está aqui? Por que você veio aqui nessa noite? Por que você está andando com fulano ou com beltrano? Por que você está sendo acompanhado ou discipulado por alguém? Por que você tem alguém que você tem como referência? Porque essa pessoa, de certa forma, ela pensa como você, ela tem a mesma visão que você. Por que eu quero estar com Chantel? Porque ela tem uma visão profética e eu quero esta unção profética sobre a minha vida. Por que eu estou com o pastor Eduardo? Porque ele tem revelação da palavra e eu quero estar com quem tem revelação da palavra. Qual é o sentido de andar com alguém que não pensa como eu? Qual é o sentido de andar ou comer carne ou fazer churrasco com quem não pensa como eu? Qual é o sentido de estar numa igreja onde eu não penso como pastor, onde eu não estou na mesma visão que ele? Qual é o sentido disso? A Bíblia diz que Jesus vê as multidões, Ele está no meio delas, mas Ele sai do meio delas e sobe um monte. Quando Ele sobe um monte, Ele amplia a visão, mas quando Ele está num monte, Ele atrai pessoas que têm a mesma visão que Ele. A multidão subiu, irmãos? Vou perguntar de novo, a multidão subiu? Não. Vou dizer novamente, a multidão subiu? Quem subiu? Os discípulos. Porque os discípulos compartilhavam da mesma visão, do mesmo propósito. Então eu quero te dizer nessa noite que não adianta nada você ser amiguinho do pastor Daniel. Não adianta nada você ser amiguinho do pastor Gustavo. Não adianta nada você ser amiguinho do Cristiano Lucas. Não adianta nada você ser amiguinho do Elton, do Dino. Eu vou ser amiguinho do Dino porque ele é diretor da Iacal, vai fazer um móvel mais barato para mim. Não, vou fazer uma amizade com... Não! Eu não quero ser amiguinho de ninguém. Eu quero pessoas que andam comigo na mesma visão, no mesmo propósito, cumprindo aquilo que Deus nos chamou para cumprir como igreja. Eu quero que ande comigo pessoas que pensam como eu, que abram a mente para crescer, que abram a mente para avançar, que tenham o poder de ter uma visão transformadora. Você está aí, diga amém. Você está aí, diga glória a Deus. Jesus sai do meio da multidão, amplia a visão e agora Ele atrai e investe tempo naquilo que realmente importa para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Tirar pessoas do meio da multidão e transformá-las em discípulos. Se você quer andar comigo, entenda que você vai ter que sair do meio da multidão para se transformar em discípulos. Porque essa era a visão de Jesus. Ele andava no meio da multidão, mas no meio dela ele tirava pessoas, para que essas pessoas tivessem uma visão ampliada, cumprindo o propósito pelo qual Deus o chamou para ser e fazer. Deus vai te levantar nesses dias como um homem ou mulher de Deus. Deus vai te levantar nesses dias como um homem ou mulher que vai gerar transformação na vida de outras pessoas. Você está aí, irmão? Diga glória a Deus. Entenda que você sempre irá atrair as pessoas com a mesma visão que a sua. Se você anda de moto, você vai atrair quem anda de moto. Se você gosta de futebol, você vai atrair pessoas que falam de futebol. Né, Josiel? Seu roia. Sei, o Jonas é um roia de primeira. O Anderson é semi-roia. A pergunta é, quem você tem atraído? Ou quem você atrai? As pessoas que você atrai são exatamente iguais a você. Tem alguém aí? Na química, ou na física, não sei. Maria Eduarda diz que nunca aprendeu física ou química.
Mas Eduardo disse que nunca aprendeu química na vida dela como está aprendendo com você. Parabéns, você é uma excelente professora. Mas a Bíblia não, na física, eu acho, na química, os opostos se atraem, não é? Mas na vida real não. Os iguais se atraem. Na igreja, os iguais se atraem. Fofoqueiro anda com fofoqueiro. Quem não faz nada anda com quem não faz nada. E não adianta você reclamar. Ah, pastor, só gruda em mim gente que não vale nada. As minhas amizades são manipuladoras, porque você também é manipulador. As minhas amizades são egoístas, é porque você também é egoísta. E não adianta você falar que não, porque é. Quando Davi estava na caverna, correndo de Saul, quem se juntou a Davi? Os endividados, os rejeitados, a escória da sociedade. Foi isso, Hélio? Então Davi atraiu para si na caverna pessoas que estavam vivendo o mesmo momento que ele vivia. Quando ele se torna rei, não são mais as mesmas pessoas que estão à sua volta. Ele agora tem novos relacionamentos. Tem gente que diz assim: ah, quando a igreja era pequena, o pastor me visitava. Quando a igreja era pequena, o pastor ia na minha casa. Você já viu alguém falar isso? Você já viu alguém falar isso? Tem gente que até sai da igreja por causa disso. Deixa eu dizer algo para você. A igreja cresceu. A visão foi ampliada. Se você está falando isso ainda, é porque você ainda não saiu do lugar de onde você estava quando começou a igreja. Não dá mais para fazer visita. Não dá mais para ir na casa de todo mundo. Eu até briguei com um irmão essa semana. Ele manda mensagem assim, ó. 7 horas ele manda mensagem para mim: pastor, 7h30 eu vou fazer um churrasco lá em casa. Aí eu disse para ele assim ontem: que dia que você vai aprender a me convidar antes? Não foi? Aí tem gente que diz assim: eu não ligo mais para o pastor, eu não vou incomodar porque o pastor não tem tempo. É verdade. Se você ligar para mim, ou eu estou atendendo alguém, ou eu estou dormindo, ou eu estou andando de moto, alguma coisa importante eu estou fazendo. Porque dormir também é importante, viu, irmãos? Pastor também dorme. Pastor também precisa de descanso. Essa semana passada eu fiquei 2 dias no hospital com o pastor Oswaldo. 2 dias. A pastora Cleide saía, ele ficava sozinho. Não, pastor, eu vou para aí. Sentava lá com ele, ficava a manhã inteira com ele sentado, conversando, recebendo. Ô meu irmão, está na hora de você ampliar a sua visão. Será que você não entendeu que Deus não te chamou mais para ser cuidado? Deus te chamou para cuidar de pessoas. Está na hora de você ter a mesma visão que eu, o mesmo propósito que eu. Você não é mais bebezinho na fé. Eu nunca ouvi Edilane reclamando assim, ó: pastor nunca mais foi na minha casa. Nunca vi ela falar isso. Edilane, ela é mais velha de igreja aqui do que eu. Igual aquela musiquinha: quando eu cheguei aqui, Edilane já estava. Quando eu cheguei aqui, Edilane já estava. Agora, o dia que ela quer que eu vou na casa dela, ela me liga, não é, Edilane? Ela marca, ela fala: pastor, o senhor pode vir na minha casa tal dia? Posso. Agora, irmãos, Jesus se une a pessoas como ele. Jesus tinha uma multidão. Jesus tinha 120 discípulos. Ele tinha 70. Ele tinha 12. Ele tinha 3. E ele tinha 1. Vou dizer novamente. Ele tinha multidão. Ele tinha 120. Ele tinha 12, 70. Ele tinha 12. Ele tinha 3. Ele tinha 1. Cada nível de relacionamento era um nível de comunicação.
Você precisa aprender isso. Quem você tem atraído para andar com você? Esses dias eu disse para um jovem, falei para ele assim: não é eu que preciso andar com você, é você que tem que andar comigo. E não pense que você vai me escolher para ser seu amigo, porque eu não deixo ninguém me escolher para ser amigo, é eu quem escolho os meus amigos. Então, antes de me pedir para ir a algum lugar, para estar com você, pergunte: qual é o propósito de estarmos juntos? Antes de você me chamar para um churrasco, me convidar, sabe, para fazer alguma coisa, pergunte-se para você mesmo: qual é o propósito? Em que isso vai acrescentar no meu chamado, no meu ministério, na minha casa, na minha família? Porque está na hora, irmãos, de nós ampliarmos a nossa visão. Alô? Vocês não gostaram disso? Tem alguém aí, irmãos? Nossa, pastor, o senhor hoje está chato, né? Não, não é chato não. Esses dias, um irmão foi comigo lá para o Manso, ficou 2 dias comigo. E quando nós chegamos de lá, eu perguntei para ele: o que você aprendeu ficando 2 dias comigo, dormindo, não comigo, né? Mas dormindo no quarto ao lado. O que você aprendeu olhando para os meus filhos? O que você aprendeu olhando para o meu casamento? O que você aprendeu olhando para mim? Eu fui ficar com o pastor Oswaldo no hospital. E aí a médica passou. E no domingo era aniversário de 40 anos de ministério dele. Aí a médica passou com jeitinho, falou: olha, seu Oswaldo, eu não vou ter como dar alta para o senhor antes de domingo, porque o rim do senhor está sentindo o efeito dos remédios, então eu vou ter que pausar um pouco os remédios, então você vai ter que ficar aqui 7 dias. Ele levantou e falou assim: eu não posso, menina, eu tenho festa lá na minha igreja, de domingo eu tenho que estar lá. Não sei o que. Eu falei: pastor, o senhor não está entendendo. Ela está falando para o senhor, se der remédio demais, vai parar o rim do senhor. É isso que ela está falando. Não vai parar não. Quem falou que vai parar? Eu falei: pastor, não adianta. Peguei o telefone, liguei para o pastor Oswaldo Júnior, falei: pode desmarcar, o pastor Oswaldo não vai estar aí domingo, vai desmarcar toda a festa. Não faz isso, menino, não faz isso. Eu falei: vou fazer, pastor. Aí você não veio falar que o senhor não... Aí a médica explicava, aí ele falou assim para ela, e ela falou para ele assim: você vai ter que tomar remédio de 12 em 12 horas. Aí ele falou assim: então, dá tempo para mim ir na festa. Eu tomo o remédio aqui, vou lá, faço o culto e volto. E eu comecei a pensar: por que o meu pastor pensa assim? Por quê? Eu preciso aprender alguma coisa com ele. E eu falei: pastor, mas por que o senhor não quer ficar aqui no hospital? Ele falou assim: sabe, meu filho, eu me sinto tão devedor a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu me sinto tão devedor a Deus por tudo que Ele fez na minha casa, na vida dos meus filhos. Olha a vida que Deus me deu, olha os meus filhos, olha a igreja. Eu me sinto tão devedor que eu não gostaria de estar no hospital deitado. Eu queria estar lá fora pregando e anunciando o Evangelho. Está na hora de ampliar a visão. Passou a ensiná-los. Uma visão correta tem o poder de atrair, ensinar e multiplicar. Ela não é egoísta e tem o poder tanto de ensinar como também de aprender. Eu aprendo não só com o pastor Oswaldo, eu aprendo com os meus filhos. Essa semana eu tive que ir no psicólogo, aprender algumas coisas. Eu aprendo com todo mundo, eu aprendo com uma criança. Eu aprendo com alguém a fazer churrasco, eu aprendo com alguém a como manusear isso, eu aprendo a como pregar, eu aprendo a como preparar uma palavra, mas também eu preciso ensinar isso. Uma visão transformadora e poderosa, ela não é egoísta.
Jesus não pensava só nele. Ele disse: olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E graças a Deus, porque o Evangelho chegou, não só na minha vida, mas também chegou na sua, gerando transformação. E eu profetizo que os seus parentes vão se converter, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos. Deus vai fazer um mover de transformação e de conversão na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Então, quando esse poder existe uma doação, não só de conhecimento, mas também de tempo, de treinamento de habilidades, para que meus discípulos, para que meus filhos possam ir além do que eu fui. Então, quando eu tenho uma visão, o poder de uma visão transformadora, ela faz com que os meus filhos, meus discípulos, as pessoas que estão à minha volta, elas comecem acima de mim. Vou dizer novamente, acima de mim. Diga de novo, acima de mim. Seus filhos vão chegar onde você nunca chegou. Seus discípulos, olha o que Jesus disse: se você crê em mim, vocês farão obras maiores do que eu estou fazendo. E é isso que eu profetizo sobre você, meu irmão. Você vai além do que seus pais foram, você vai além do que os seus pastores foram, você vai além do que os seus discipuladores foram, você vai além do que os seus familiares chegaram. O que eles não tiveram, você terá, para a glória do Senhor. Aleluia! Jesus está o tempo todo ensinando, seja no barco, no meio do lago, diante de uma tempestade, seja no templo, à beira do gasofilácio, ou até mesmo assentado sobre um monte. Entretanto, eu aprendi também que não podemos perder tempo com quem não quer aprender nada, não quer enxergar nada e não quer mudanças em sua vida. Eu vejo muitas mulheres na igreja falar isso, eu vejo muitos homens na igreja falar tipo assim: ah, pastor, meu marido não muda, ah, pastor, minha mulher não muda, ah, pastor, meus filhos não mudam. Ei, meu irmão, está na hora de parar com isso. Está na hora de parar com isso, está na hora de mudarmos. Agora, para quem não quer enxergar, aprender, seus conselhos e sua sabedoria, será jogar pérola para os porcos. Como eu disse sexta-feira na aula de identidade, quem perdeu a aula de identidade sexta-feira, perdeu uma das melhores aulas que nós tivemos no nosso curso. Perdeu. E eu disse para eles: eu estou aqui, olha aqui, eu estou aqui. Eu tenho 49 anos, eu posso te ensinar muitas coisas. Agora, sabe qual que é o problema? O problema é que o Rodrigo senta com o Barone, ouve, mas não pratica o que é ensinado. Querido, está na hora de você aprender. Está na hora de você pegar as mensagens que eu ministro aqui, escrevê-las num papel, colocá-las na parede e gerar mudanças e transformações na sua vida. Quando eu disse aqui naquele culto, quem é homem? Quem é homem para perguntar para a mulher o que precisa mudar? Eu andei perguntando para um monte de mulheres. Nenhuma disse assim: pastor, ele não falou. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não gostamos de aprender, nós não gostamos de confronto, nós não gostamos de ser confrontados. Mas faz hoje a tarefa. Senta com a sua mulher e diz para ela o que eu preciso mudar. Senta com o seu marido e pergunta para ele: ei, meu bem, o que eu preciso mudar? Ele vai falar, ela vai falar sem agredir. Escreva isso num papel, coloque na parede. E todos os dias que você acordar, você precisa ler: antes de sair para o trabalho, eu preciso beijar a minha esposa, eu preciso beijar os meus filhos. Quando eu estiver no trabalho, eu preciso mandar uma mensagem para ela, dizendo que eu vou chegar à noite fervendo. Eu preciso mandar uma mensagem para ele, dizendo que eu o amo. Eu preciso mandar uma mensagem para os meus filhos: ei! Pastor Cláudio Duarte diz que sexo começa quando você acorda. Não é de noite, não. Você precisa de mudar. Você precisa ampliar essa visão sua. Escuta o que eu vou te falar. Se você não falar que sua mulher é bonita, outro vai falar.
Se você não perceber o cabelo dela, a unha dela, outro vai perceber. Está jogando maldição, pastor? Não. Cutuca alguém do seu lado aí. Diga para ele, está na hora de você ampliar a sua visão. Comece a aprender. Para encerrar, com o tempo eu aprendi que o grande problema da sua vida, preste atenção nisso. Com o tempo eu aprendi que o grande problema da sua vida é você mesmo. É você mesmo. É a sua falta de visão de si mesmo e do meio em que você convive. É a forma distorcida de como suas emoções e o seu processo cognitivo te faz ver as coisas de uma forma totalmente errada. Às vezes, por conta disso, nós nos fazemos de cego. Até reconhecemos os nossos erros, mas não nos esforçamos para mudar. Até reconhecemos as nossas faltas, mas não nos esforçamos para preencher essa falta. Como mudar isso, pastor? Apocalipse capítulo 3, verso número 18, diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Ao invés, o que você vê no outro, presta atenção nessa frase, você pode até anotar para você postar no Instagram. O que você vê no outro é sempre um reflexo seu, porque só te incomoda no outro o que tem ressonância em sua vida. Vou dizer novamente, Thalita, o que você vê no outro é sempre um reflexo seu, porque só te incomoda no outro o que tem ressonância em sua própria vida. Então, queridos, eu preciso estar consciente de que tudo que nos incomoda no outro é um reflexo de algo que existe em nós. Mas se nós o reconhecermos e quisermos, nós podemos desenvolver uma mudança e ampliar a nossa visão. Você está aí? Diga amém. Então, ao invés de achar que o outro é culpado, olhe para si mesmo e perceba o que você está fazendo, ou o que você faz, qual é a forma que você alimenta essa visão, ou esta insatisfação. Você está aí? Eu sugiro que você ouça essa palavra mais uma vez, porque muitas vezes você pode descobrir em pequenos posicionamentos e mudanças de pensamentos. Muitas vezes você pode descobrir que pequenos posicionamentos e mudanças de pensamentos podem abrir a sua visão para ter um novo tempo e uma nova vida. Você está aí? Para concluir como tarefa, eu quero te ensinar o seguinte. Primeiro, identifique, avalie e transforme em você o que te incomoda no outro. Eu vou dizer novamente. Identifique, avalie e transforme em você o que te incomoda no outro. É por isso que eu disse, marido, pergunte para sua esposa. Esposa, pergunte para o seu marido. Eu não disse, esposa, cobre do seu marido. E eu não disse, marido, cobre da sua esposa. O que você vai fazer é identificar comportamentos e ações para que você mude. Porque se você não mudar, nada muda. Você está aí? Diga amém. Segundo, aumente seu foco no positivo para aumentar seu nível de satisfação em relação a pessoas e a situações. O que eu vou traduzir?
Seu marido tem qualidades, sua esposa tem qualidades, não são só defeitos. Seu pastor tem qualidade, não são só defeitos. Então foque nas coisas boas também. Sabe para quê? Para que a sua satisfação aumente. Porque se você ficar focando só nos defeitos, olhe para mim, isso aqui é muito importante. Se você ficar focando só nos defeitos, só nos defeitos, só nos defeitos, daqui um pouquinho você vai estar insatisfeito com o seu casamento. Sabe o que você vai fazer? Você vai trocar de mulher, você vai trocar de marido, você vai trocar de igreja. Mas o problema não está no marido, não está na esposa, não está nos filhos, não está no pastor. O problema está em você. O problema está em você. Se você quer viver melhor, eu encerro dizendo que você precisa viver melhor primeiro com você mesmo. Você precisa se conhecer melhor. Você precisa ser um melhor marido, melhor esposa, melhor amigo, melhor filho. Você precisa ser melhor. Fique de pé, eu quero orar com você.